Bom, o YouTube cortou aqui o tempo, né? Nós vamos continuar a nossa segunda parte, depois daquela tabelinha que nós vimos na primeira. Tem o resultado, né? Que o resultado de tudo aquilo que Deus fez era tudo muito bom. Ou seja, ao examinarmos a tabela que nós vimos na última aula, nós vamos ver que há uma relação entre os dias, o primeiro e o quarto dia, o segundo e o quinto dia, o terceiro e o sexto dia, né? Ou seja, o quarto dia depende do primeiro, porque sem existir luz não pode haver luzeiros. O quinto dia depende do segundo, porque as aves voam no firmamento, ou seja, o firmamento é céu, e os peixes nadam na água. E o sexto dia depende do terceiro dia, porque a terra seca e os vegetais são necessários à vida dos animais e dos homens. Então, repara que todos esses dias eles estão o quê? Entrelaçados. Todos pertencem a uma ordem. Bom, assim nós encerramos a primeira parte do nosso estudo sobre a criação. A segunda parte nós chamamos de o propósito da criação. E a gente tem que fazer uma pergunta: por que Deus criou o universo? Qual a razão? Até para responder as perguntas maliciosas que vêm por aí. É de suma importância nós entendermos que Deus não criou o mundo por necessidade, porque ele não depende de nada e não precisava de forma alguma do homem ou do universo. Deus criou o mundo por livre e espontânea vontade, e eu acrescentaria aqui, por amor, né? Essa é uma coisa que nós temos que ter em mente. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia lá em Atos 17, verso 24 e verso 25, que diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Ao criar o mundo, Deus, por seu infinito amor, quis compartilhar através de sua plenitude com suas criaturas, sendo tudo em tudo. Ou seja, Deus quis ter comunhão com aquilo que ele criou. Ele comunicou algo de si à humanidade. Quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia aí na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 28. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, essa comunhão com sua criatura, né? Colossenses capítulo 3, verso 11, vamos dar uma olhadinha lá de novo. Colossenses 3, 11, diz assim: onde não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Ou seja, ele compartilha o seu infinito amor, ele compartilha a sua plenitude com suas criaturas. Bom, eu creio que a gente conseguiu responder essa pergunta, né? Porque Deus criou o universo. Temos uma outra pergunta para responder: por que Deus criou o universo? Ora,
Deus criou o universo para a sua própria glória, conforme nos ensinam as Escrituras, né? Isaías capítulo 43, verso 7, você pode abrir aí na sua Bíblia, lá diz assim: ó, a todos os que são chamados pelo seu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Então você pode dizer assim: puxa vida, Deus me criou para a glória dele. E é aí que eu tenho que pensar: será que eu estou vivendo para a glória dele? Né? Deus me criou, me chamou para a glória dele. O Salmo 19, verso 1 e 2 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, tudo para a glória de Deus. Jeremias capítulo 10, verso 12, diz lá assim, olha: o Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com inteligência ele estendeu os céus. Olha só, tudo é sabedoria, inteligência, tudo com um fim final para a glória dele. Apocalipse capítulo 4, verso 11 diz: tu és digno, Senhor nosso Deus, de receber glória e honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então Deus criou por causa da sua sabedoria, para a sua honra, para a sua glória, para o seu louvor. Em Romanos capítulo 11, verso 36, diz o apóstolo Paulo: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Né? Ou seja, ele criou tudo para a sua glória, inclusive você. Né? Tudo que existe foi criado, foi feito para a glória de Deus, dentro dos seus planos, dos seus decretos, dos seus propósitos. Agora, a terceira parte do nosso estudo vai falar sobre a criação e o Criador, né? Como Deus se relaciona com isso, né? E o primeiro ponto nós chamamos de a transcendência de Deus, ou seja, Deus está além daquilo que ele fez, além daquilo que ele criou. Ele é um Deus todo-poderoso. E diz aqui, dentro dessa transcendência, quando nós estudamos os atributos de Deus, né, nós vimos que Deus ele é todo-poderoso, né? Ele é todo-poderoso por ser onipotente, ou seja, Deus não se limita à sua criação. Ele é o Criador e não parte daquilo que criou. A criação não é uma parte de Deus, tampouco o universo, a terra ou qualquer coisa que o homem possa imaginar faz parte de Deus. O Senhor, ele é distinto de tudo, ele é transcendente, ele está acima de sua criação. Ele criou, mas ele como criador, a criação não faz parte de Deus. Ou seja, Deus está acima da sua criação. Ele é o criador e não parte daquilo que criou. Às vezes a gente fala assim: que coisa, essa árvore aqui é Deus, isso aqui é Deus. Gente, a gente tem que parar com isso. Tem gente que diz até assim: o cocô do animalzinho faz parte de Deus. Meu Deus do céu, nada. Deus criou, mas não é parte daquilo que ele criou, né? Nós somos parte do poder de Deus, nós somos seres criados por Deus, pertencemos a Deus, né?
Ele habita em nós pelo Espírito, mas eu não posso dizer que a criação é Deus e Deus é a criação. Por outro lado, eu chamo aqui um outro aspecto da criação, algo que nós chamamos na teologia de a imanência de Deus. O nosso Deus, ele é onipresente, ou seja, está em todo lugar ao mesmo tempo. Isso é dizer que, apesar de Deus não ser limitado ao universo, sendo dele distinto, ou seja, ele está permanentemente presente no universo, mas ele não está limitado ao universo. Ou seja, essa presença eterna nós damos o nome de imanência, ou seja, Deus é imanente, porque está presente em todos os lugares ao mesmo tempo e mesmo assim não está limitado ao universo. Ou seja, ele é distinto, ele está permanentemente presente no universo e essa presença eterna nós chamamos de imanência, ou seja, ele está presente em todos os lugares, mas não está limitado à sua criação. O Salmo 139 nos dá uma ideia disso. Abra sua Bíblia lá, Salmo 139, versos de 7 a 8. Para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, né? Ou seja, ele está presente em todos os lugares, ele é imanente, né? Ele é onipresente, mas Deus não está limitado à sua criação. A quarta parte do nosso estudo vai falar sobre a criação do homem, né? Então, bem no primeiro livro da Bíblia, nós encontramos em Gênesis, que significa o princípio, nós encontramos textos que falam sobre a origem do homem. A ciência diz que o homem evoluiu do macaco. Outros dizem que é uma combinação de um composto bacteriano. Mas a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e foi criado à semelhança de Deus, né? É o que diz em Gênesis 1, 26, 27. Diz ele, façamos o homem, olha só, façamos, a ideia da trindade trabalhando, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o que o homem ia ter? Ele teria domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E Deus criou o homem à sua imagem e criou o homem à sua semelhança. E diz que homem e mulher os criou. Esse é o gênero, masculino e feminino. Capítulo 2, verso 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Uma vez um amigo meu, eu falando a ele sobre a criação do homem, ele disse, você acredita nisso mesmo? Eu disse, eu acredito. Mas como é que pode? Eu disse, olha, eu creio, está na Bíblia, eu tenho fé. Eu perguntei, você crê em quê? Você crê que veio do macaco? Ele disse, mas é o que os cientistas dizem. Olha, a sua origem não é muito boa, não. A minha é uma origem de semelhança com Deus. Né? E ele ficou meio sem responder, sem falar, ele ficou confuso, depois acabou entendendo. Né? Eu quero retornar aqui para o nosso breve catecismo de Westminster, que registra na pergunta de número 10, né? Lá pergunta o seguinte, como Deus criou o homem? Resposta simples, Deus criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem e conhecimento, retidão e santidade, com domínio
sobre as suas criaturas. Ou seja, não diz em nenhum momento que Deus criou um ser híbrido. Não, ele criou macho e fêmea. E hoje a gente nem pode falar, né, sobre os outros gêneros que criaram, mas que não estão na Bíblia e que não fazem parte da criação de Deus, que é uma maldade, que é fruto do pecado mesmo, né? Mas Deus criou o homem para viver em comunhão com Ele e para ser o objeto do seu amor. E essa é uma coisa que nós temos que ter em mente. Você pode ler aí na sua Bíblia mais tarde, Gênesis 1, 27, Colossenses 3, 10, Efésios capítulo 4, verso 24, Gênesis 1, 28, ou seja, o homem foi criado por Deus de maneira especial e distinta de todo o resto da criação. Ele surgiu como ato final com que Deus coroou a obra da formação do universo. Ou seja, Deus criou tudo e depois ele disse: agora eu vou criar seres à minha imagem e semelhança. E ele criou macho e criou fêmea, né? Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que significa que sua essência, ou na sua essência, ele é diferente de todas as demais criaturas, né? Ele é distinguido das demais criaturas. Então, imagem e semelhança são palavras que podem ser consideradas sinônimas e que têm um duplo sentido. A saber, primeiro, o sentido restrito. O que significa isso, pastor? O homem foi criado por Deus em perfeição e dele recebeu algumas qualidades espirituais ou morais, a que chamamos genericamente de atributos comunicáveis, ou seja, coisas que estão em Deus e que Deus nos comunicou. Então, se você tem aspectos espirituais distintos na sua vida, se você tem preceitos e conceitos morais, né, todas essas coisas são atributos comunicáveis de Deus. Ou seja, Deus comunicou ao homem conhecimento, Deus comunicou ao homem santidade, Deus comunicou ao homem justiça. Tudo conforme está escrito lá em Colossenses capítulo 3, verso 10. E vos revestivos do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Essas qualidades o homem perdeu parcialmente com o pecado, mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, elas foram recuperadas. E em Efésios 4, 24 diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, esse é o sentido restrito. Me perdoem aqui a tosse, não é Covid não, foi uma cosquinha na garganta. Bom, o sentido amplo, nós temos aqui que mencionar as qualidades ou os atributos de Deus passados ao homem que fizeram dele um ser especial. Por exemplo, racionalidade é um sentido amplo. O ser humano é capaz de compreender as consequências dos seus atos. Deus disse para eles em Gênesis 2:17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, racionalidade é a compreensão da consequência dos meus atos. Se eu mato, eu vou preso. Se eu não me alimento, eu vou morrer. Então há racionalidade nisso.
E há também o que nós chamamos nesse aspecto amplo da chamada liberdade, ou seja, o homem pode obedecer ou desobedecer a Deus. E isso nós encontramos em Gênesis 3:6. Diz lá que, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Então, olha só, racionalidade, liberdade, e também nós recebemos a imortalidade. Não é o que o mundo procura, ninguém quer morrer. Mas a imortalidade é um dom derivado de Deus. O homem foi criado, ou seja, para viver uma vida eterna. Ele não foi criado para morrer. Mas a sua morte é uma consequência do seu pecado. Portanto, como diz lá em Romanos 5:12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Todos pecaram. Ou seja, a imortalidade ela pode ser retomada em Cristo Jesus. E, em quinto lugar, com que finalidade Deus criou o homem? Nós já vimos que o propósito de todas as coisas é a glória de Deus. Em consequência, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É a pergunta número 1 do nosso breve catecismo. E eu quero aqui só lembrar para vocês algumas perguntinhas aqui, e aí nós vamos concluir. O breve catecismo, pergunta 1: qual é o fim principal do homem? Resposta: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, gozá-lo aqui é se alegrar nele. E aí vem os textos de referências, Romanos 11:36, Salmo 73, do verso 24 até o verso 26, João 17, verso 22 e verso 24. A pergunta número 7: que são os decretos de Deus? A resposta: os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho de sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. É um mistério? É um mistério, mas nós recebemos pela fé. Isso está lá em Efésios 1:11, Atos 4, verso 27 até o verso 28, Salmo 33, verso 11, Efésios 2:10, Romanos 9, de 22 até o verso 23, Romanos 11:33, todos apontam para esse decreto de Deus, que ele tudo fez e preordenou para a sua glória. Pergunta número 8: como Deus executa os seus decretos? Resposta: Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência, ou seja, naquilo que ele criou e na sua providência, o cuidado que ele tem com tudo aquilo que ele criou. A providência é a mão invisível de Deus agindo em prol daquilo que criou, daquilo que ele criou. A pergunta 9: qual é a obra da criação? Resposta: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, pela palavra do seu poder, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Você pode dar um glória a Deus aí? Isso está aí em Gênesis 1, de 1 a 31, Salmo 33, 9, Hebreus 11, 3, Apocalipse 4, 11, tudo mostrando essa espetacular obra da criação, que Deus fez tudo muito bem. Pergunta número 10, como Deus criou o homem? Resposta: Deus criou o homem macho e fêmea. Esse negócio de gay, lésbica, esse negócio de transgênero, esse negócio de troca de sexo, você não encontra na Bíblia. Deus criou homem macho e criou mulher fêmea, ou seja, a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas.
Isso está em Gênesis 1, 27, Colossenses 3, 10, Efésios 4, 24 e Gênesis 1, 28. Então, e nós temos sido tentados a entrar nisso. Não, Deus criou homem e mulher, ponto final, né? Deus não criou pessoas para serem transformadas numa coisa que ele nunca pensou. Isso é maldade, e essas pessoas, a Bíblia diz em Romanos, recebem nos seus próprios corpos o castigo desse tipo de opção de vida, desse tipo de maneira que escolheu viver. E concluindo, a criação de Deus não é doutrina de era uma vez, não, nem um acontecimento isolado num passado distante. A criação é algo que Deus continua fazendo. Deus, cuja natureza é criativa, ele continua criando. A criação não é nenhuma exposição em um museu de teologia, mas sim uma obra permanente de Deus, onde nós precisamos entender os tempos da criação, os 4 tempos da criação, ou seja, o tempo passado, o presente, o imperfeito e o futuro. A criação no passado nos fala do momento em que Deus criou todas as coisas. A criação no presente nos fala dele sustentando todas as coisas pelo seu poder. Deus não abandonou o universo, mas controla todos os seus eventos. A criação no imperfeito é a mais difícil de entender, pois em nossa língua não temos esse tempo verbal existente na língua original do Novo Testamento, o grego. Ou seja, falar da criação no tempo imperfeito é falar de uma criação contínua, constantemente, ou seja, uma ação pontilinear, né? Deus está sempre agindo. Já a criação no futuro nos demonstra o ato final de Deus, descrito em Apocalipse 21, 1, onde ele fala do novo céu e de uma nova terra. Olha, eu espero que você tenha aprendido nessa escola dominical. Eu vou passar essa apostila para vocês, para que vocês possam fazer, inclusive, o exercício que tem aí. Mas a minha intenção, a minha oração é que vocês possam crescer à luz do ensino das Escrituras. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima manhã de domingo. Em nome de Jesus. Amém.